Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí do Vasco, né? Rede Globo podendo transmitir jogos aí da Série B, inclusive os do Vasco também. Vamos falar aqui da Rede Record, que tá pagando uma mixaria aí pro Vasco de pay-per-view e tudo isso por culpa do Flamengo. Também vamos falar aqui do polêmico patrocínio aí das lojas Avan, que vem sendo questionado aí pelos torcedores vascaínos o quanto que o Vasco recebe das lojas Avan. Também vamos falar aqui da situação aí do jogo contra o Botafogo, onde você vai poder acompanhar. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente do nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais para a gente chegar a 150 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Botafogo aí no final de semana, no primeiro jogo aí da final da Taça Rio, e o jogo será transmitido aí pela Rede Record, hein, de acordo com o canal Atenção Vascaínos. A emissora irá transmitir aí esse jogo às 11 horas da manhã, com aí o mando de campo do Botafogo, precisando vencer para ser campeão e lucrar aí R$1 milhão. O jogo de volta será em São Januário, na próxima semana. O Vasco espera aí vencer o Botafogo nesse primeiro jogo, ficar tranquilo, né, para decidir em São Januário, e tomara que consiga, porque o Vasco teve um grande prejuízo aí com esse campeonato carioca, né? Antes dos clubes fecharem com a Record TV, a Rede Globo ofereceu cerca de 50 milhões para serem divididos aí entre os 4 grandes do Rio de Janeiro, né? Por culpa do Flamengo, o Vasco deixou de receber um pouco mais de R$12 milhões por conta aí deles quererem pedir à Globo R$100 milhões somente aí para transmissão dos jogos deles, né? A Globo não aceitou, obviamente não aceitou isso, e os clubes fecharam com a Record. Paga hoje cerca de R$4 milhões e 400 mil apenas ao Vasco, cara. É muito pouco esse valor. O Vasco poderia receber quase o triplo se tivesse fechado com a Globo, e por culpa dos mulambos malditos a gente não conseguiu receber uma grana maior. Também o Vasco foi muito infeliz em fechar contrato com a Record e também com o pay-per-view do Campeonato Carioca, que não rendeu absolutamente nada ao nosso clube, né? Dinheiro de pinga, esse dinheiro aí da transmissão do Campeonato Carioca exibido aí dos jogos do Vasco pela Rede Record, né? O Flamengo ainda ficou de boa, recebeu mais que o Vasco, só que infelizmente o Vasco sempre vai junto com os outros clubes, né, e acabou não fechando com a Globo. Se tivesse pelo menos fechado ali com a Globo, possivelmente poderia botar uma pressão maior nos outros clubes que não iriam conseguir acordos fáceis assim, né, por exemplo com a Record. E o Vasco infelizmente foi na onda do Flamengo, se lascou e recebeu apenas aí 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões com a transmissão desse Campeonato Carioca. É ridículo essa quantia, mas é o que o Vasco recebeu aí, infelizmente. Deixa nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo aí essa transmissão do Campeonato Carioca, e infelizmente o Vasco recebeu uma mixaria aí da Rede Record. Bom, e por falar em Globo, a Globo planeja aí exibir jogos do Botafogo e do Vasco aí na Série B para a rede aberta, né? Inicialmente seria transmitido principalmente para as regiões norte e nordeste do Brasil, e o Vasco pode ter aí uma boa audiência, né? Já que tem muitos vascaínos nessas duas regiões, e com certeza é muito maior o número de torcedor vascaíno do que do Botafogo, né? A região que sempre está acostumada a passar jogos de times cariocas poderá aí acompanhar os jogos do Vasco na Série B. Os clubes grandes que sempre caem para a Série B reclamam demais da visibilidade, né? Que nunca existe por conta aí de somente ser passado em TV fechada e no pay-per-view. Jogos dos times da Série B eram transmitidos aí no Sport TV e também aí no Premier Clubes, e agora podendo ter aí a Rede Globo com a transmissão. O Vasco pode arrecadar mais com venda de pay-per-view, já que inicialmente a grana recebida pelo clube será de 8 milhões apenas, né? O Vasco recebia uma quantia muito maior quando estava na Série A, caiu para a segunda divisão, irá receber essa mixaria aí também da Rede Globo, e vai torcer bastante com venda de Premier para quem sabe até mesmo dobrar esse valor e receber um lucro aí bacana, né? Mas a gente sabe que realmente a situação financeira do Vasco é bem crítica e tá difícil, né, cara? Ninguém traz investidor, o presidente assumiu aí, não trouxe absolutamente nada. O Vasco faz esses acordos aí meia boca, né? Infelizmente a Globo paga somente 8 milhões e foi um acordo assinado pelo seu Eurico Miranda, né? Ele esteve de acordo com isso aí quando a Globo decidiu pagar menos aí para os clubes que caíssem para a Série B. O clube grande que caísse para a Série B não iria receber os valores de Série A. O Eurico Miranda concordou com isso aí, e hoje o Vasco paga seriamente com esse acordo firmado aí pelo ex-mandatário do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha aí da Globo transmitindo jogos da Série B em rede aberta, né? Muito bom aí pro Vasco, vai ter visibilidade, quem sabe isso pode atrair mais patrocinadores.
Bom, e para fechar, vamos falar aqui de patrocinadores, né? Como a gente tava falando aí que o Vasco pode, quem sabe, ter mais patrocinadores com a visibilidade da Série B aí sendo transmitida na Globo. Vem sendo questionado bastante aí os valores pagos pelas lojas Havan ao Vasco, né? Após firmarem contrato com o nosso maior rival, torcedores do Vasco querem saber o quanto que o Vasco ganha. Surgiu informações que os valores recebidos pelo Vasco aí das lojas Havan tinham caído bastante com a queda para a Série B. Da sua assessoria, o Vasco esclareceu que esses valores continuam sendo os mesmos aí firmados lá no ano passado, quando o Vasco assinou contrato com as lojas Havan. O Vasco recebe em torno aí um pouco mais de 4 milhões de reais das lojas Havan para estampar aí nas mangas da camisa. Os torcedores do Vasco achavam que esses valores iriam subir bastante aí com o ano, só que infelizmente foi firmado somente isso aí foi o que a Havan paga ao Vasco, realmente foi um acordo firmado aí pelo Alexandre Campelo, e o Vasco recebe muito pouco, né, cara? Recebe ali cerca de um pouco mais de 4 milhões da capa, 4 milhões das Havan, do BMG também recebe a mixaria, e tudo aí se brincar não dá nem 20 milhões de patrocínio que o Vasco recebe aí na sua camisa, é muito pouco para falar a verdade, um time da grandeza do Vasco receber apenas isso. Nosso maior rival só com a Adidas, cara, os caras recebem 40 milhões, né? Difícil, mas essa é a realidade do Vasco devido à péssima gestão, às péssimas gestões que estão à frente do Vasco. Não vai chegar patrocinador aqui querendo pagar 50, 100 milhões para patrocinar um time quebrado como é o Vasco hoje, um time que não tem aí uma boa imagem no mercado, e com certeza vai ser bem complicado. O Vasco vai ter que viver de migalha aí até quando a gente não sabe, né? Porque nada muda no nosso clube. Infelizmente essa é a situação crítica do Vasco há tantos anos. E deixa aí nos comentários o que você acha aí desses valores pagos pela Havan. Você acha que são valores justos ao Vasco, né? 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões apenas, muito pouco na minha opinião. O tamanho do patrocínio que ocupa nas duas mangas do Vasco, eu acho que o Vasco merecia receber pelo menos aí uns 9 a 10 milhões pela Havan aí, 5 milhões em cada manga. Eu acho que seria um acordo bem... Acho que seria um acordo aí bem bacana pro Vasco, só que infelizmente é o que temos, o Vasco não tem dinheiro e tem que aceitar esse tipo de acordo aí. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos e é nóis, Vascão!